Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Que é isso? É um didgeridoo pra entrar no clima do episódio. Sim, porque hoje iremos falar dos computadores da Terra, dos cangurus, dos koalas. E do Hugh Jackman. Não podia ter dito Nicole Kidman, não? É que ela é havaiana. Que tal o David Jones ou o Julian Assange, então? Ah, sem enrolação. Pega seu pão preto com Vegemite. Tua fosta é estupidamente gelada. E lembre-se que até na Terra onde as mulheres brilham e os homens saqueiam, isso ainda acontece? Velho é o seu PC. Isso sempre acontece. Inclusive na Nova Zelândia. Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Pra variar, não é? Então vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar dos computadores e da computação em si na Terra do David Jones. Se você não conhece quem é o David Jones, creio eu que o César tenha feito já o seu trabalho durante a confecção do post deste episódio. Então vocês já estão sabendo quem é o sujeito. Pois é, nós vamos falar de computação pontos de entre o nada e coisa nenhuma, né? Pois Austrália e Nova Zelândia, que é onde sim, eles estão no mesmo meridiano do Japão. Eles estão longe de todo mundo, né? É, que assim, se a França, né, foi a nossa Austrália da computação, quer dizer, pela fauna exótica que ela proporcionou, a Austrália realmente é sua encruzilhada. Lá se vendeu de tudo um pouco. Pois é, porque a Austrália você estava mais ou menos perto de Hong Kong, você estava em linha reta para sempre pro Japão, você tinha um Havaí não tão longe assim, claro, você tem um oceano no meio do caminho. E o principal, né, como eles falam inglês, não precisava traduzir documentação nenhuma. Fala inglês em termos, né? Eles falam um dialeto, uma coisa assim. Então, eles só trocam muito os Z's pelos S, mas isso é um mero detalhe. Falando isso, a gente tá falando, não se apresenta, né? Não! Ah, claro! Você já se empolgou. Todo mundo já conhece a gente também, né? Pois é, né? Então, pra quem não sabe, eu sou o Ricardo Pinheiro, com meu chapéu australiano na cabeça. Eu sou João Cláudio Fidelis e com minha faca estilo Crocodilo Dundee. E eu sou o Giovanni, que tá tocando o didgeridoo aí. Mais um pouquinho, por favor? Pois é, os australianos nunca fazem nada em pequena escala. O didgeridoo é aquele tubo 3 metros de comprimento, a faca tem 3 palmos de lâmina. Ou seja, quase uma vuvuzela, né? Não é pior que uma vuvuzela, é maior que a vuvuzela. E a gente vai incluir também a Nova Zelândia do lado, não só porque ela é a terra do Jaca Palladium. E era tão sucatão quanto, né? Porque eram vizinhos. Era só botar no barquinho e levar pra lá. Nova Zelândia, também conhecido como Terra-média, né? A Terra-média. Eu vou comer, né? A Nova Zelândia ali do lado Nova Zelândia é quase a periferia da Austrália, né? Quintal do Steve Jackson. Peter Jackson. Opa, Peter Jackson. Steve Jackson era o cara dos livros. Errei o cara do RPG. Você trocou de Pedro pra Estevão, tudo bem. Antes que alguém pergunte, não, gente, a Tasmânia é o nada com coisa nenhuma. E a Tasmânia é parte da Austrália. É um estado da Austrália. E não tem só o diabo da Tasmânia lá, nem o lobo. O lobo já morreu. Tigre. Lobo, tigre, tudo uma coisa. Tudo marsupial, cara. Vai dizer o que então, lá? Vamos começar, né? Vamos começar a falar dos estrangeiros? Sim, começando falando, né, dos estrangeiros, lembrar que nem o Dingo, que é o cão selvagem australiano, os seres humanos que
que chegaram à Austrália chegaram de outros cantos. Para quem não lembra, historicamente a Austrália era uma colônia, inicialmente uma colônia penal dos ingleses, mas embora já haviam os aborígenes, os abos já estavam morando lá há milhares de anos, já tinham há vários mil anos antes. O pessoal foi para a Austrália e para Nova Zelândia, da mesma forma os computadores chegaram lá, foram também. Vale lembrar um detalhe assim, lembra quando você tem em casa, se você não tem as tomadas, não tem tomada na sua casa no padrão antigo, você olha aquela tomada de ar-condicionado com os pinos da parte de cima, pinos chatos, eles fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, mas se você pegar normal, dá 45 graus de cada lado. Não, aquela assim, tomada difícil de achar, né? É aquela tomada sacal. Aliás, eu tenho uma história boa daquela tomada. Quebrou um galho. E aquele pino, aquela tomada esquisitinha? Então, aquela tomada australiana. Oh, yeah. E neozelandesa. Minha história curiosa é o seguinte: eu comprei um MSX há um tempo atrás que veio da Austrália. E veio com essa tomada. Aí tá, tudo bem. Troquei a tomada, botei uma tomada no nosso padrão, né? Mais fácil. Então, guardei a tomada. Tempos depois eu fui instalar um ar-condicionado no quarto aqui e a tomada tá na parede, é nesse formato. Aí o cara virou pra mim e falou assim: poxa, mas eu não tenho tomada, vou ter que arrumar uma tomada. Eu dei um instalo, fui lá, catei a caixa, botei e eu estou olhando pra ela, tá lá na parede a tomada, literalmente a tomada australiana, ligando no ar-condicionado. Olha, a tomada importada. Pois é, né? E também tem esse detalhe, né? A Austrália e a Nova Zelândia, elas são como boa e velha ex-colônia britânica, elas também funcionam a 230 volts, a Inglaterra 240, se não falo a memória, e frequência de 50 Hz. Lindo. Detalhe, e as tomadas de parede dessa terra também tem o botãozinho de liga e desliga, que nem as inglesas. Porque as tomadas inglesas tem um liga e desliga e tem fusível dentro da tomada. É como agora, a pergunta que eu não me lembro se eu já fiz no episódio da Austrália. A Austrália é pau qualquer coisa? Boiola. Ela é pau something, alguma coisa perdida. O sistema de imagem é pau alguma coisa. PAL eu não sei o que. É o pau Dundee. Vamos botar pau D. Nossa! Esse negócio de ter o interruptor na tomada, o William Gibson ele comenta no livro História Zero que é o equivalente a você usar suspensório e cinto ao mesmo tempo. Só uma coisa, vocês querem confirmar o negócio da voltagem? Nas TripAdvisor tá aqui. E eu demorei anos pra descobrir que pau G, o G é de Germany. 230 volts, 50 Hz, tomada é aquele plug gigantesco. Você falou do sistema de TV, a Austrália tá listada como pau para VHS. Tem na Wikipedia tem exatamente o modelo. Acho que é o pau mesmo. Tem. Deixa eu só ver aqui. Sem variação, então igual ao inglês. Né? É o pau de raiz. Não, é pau B ou pau G. Padrões pau B e pau G era usado na maioria da Europa Ocidental, Austrália, exceto a França. Exceto a França, usava Secan, exceto os franceses, que são do contra. Pra variar. Je suis do contra. Pois é. Mas voltando à Austrália, que a gente tá falando de francês, falando Nova Zelândia, que Austrália o quê? Austrália e Nova Zelândia, tá falando de ambas. Sim. Então assim, como esse troço de 50 Hz e 200 volts, significa que aquilo que vendeu na Europa, vendeu por lá. E vamos começar com os antigos proprietários, né? De certa forma ainda é dono, né? Estão na Commonwealth, né? A rainha é a soberana. Era isso que eu ia falar. A bandeira da Austrália é uma bandeira em miniatura da Inglaterra dentro, né? Eles querem mudar, inclusive. Cara, se você acha às vezes as questões políticas no Brasil, o sistema confuso, não tenta entender o sistema da Commonwealth britânica, que a rainha ainda é considerada soberana. Cara, uma das mais esquisitices que eu já ouvi. Ela tá no dinheiro desse país, ela tá no dinheiro da Inglaterra, da Nova Zelândia, do Canadá, eu acho também. É muito doido o sistema. E tecnicamente ela não manda, né? Ela manda e não manda. Ela é soberana, mas o primeiro-ministro, o que representa, é muito confuso. Há um tempo atrás eu ouvi um podcast, Impressões Digitais, do Sérgio Vieira, e ele comentou isso. Ele fez essa análise, ele explicou duas coisas que ele explicou que são extremamente confusas. O sistema político norte-americano, para quem acha que nos Estados Unidos só tem dois partidos, democrático e republicana, esquece, tem mais de 40. Existem partidos que só agem em uma cidade, existem candidatos, pessoas que não são partido e lançam candidatos. É muito esquisito. Tem os independentes, né? O cara não tem partido, não tá afiliado nem, mas ele é candidato. Mas vem cá, isso aqui não é um podcast sobre geografia, então vamos seguir adiante. E nem sobre política? This is madness! É muito bizarro. Como falou o Giovanni, começamos pelos proprietários, antigos proprietários, né? Os que tinham a chave antes. Vamos considerar que a Austrália assim, é como se fosse uma região mais ao sul de Londres, assim, bem ao sul, né? Ao sul da Indonésia. Bem ao sul mesmo. Primeira coisa que tem por lá, os Amstrad, né? Lord Sugar. You are fired.
Vendeu por lá, mas não vendeu por lá, né? Eles eram vendidos por uma empresa chamada Awatorn. Aí vendeu só os CPCs, né? Os micros. Não, vendeu PCW também. CPC, NC, PCW e também os PCs. Vendeu toda a linha. Então a Awatorn... Peraí, como é que se fala? Awatorn. Acho que é Torn. Acho que eu escrevi errado aqui. É Awa, pronto. Amalgamated Wireless Australasia. É Torn, não é Tron, é Torn. Eu escrevi errado. Legal a sigla. Amalgamated Wireless Australasia Limited. Wireless? Nossa, os caras estavam avançados. Eu prefiro. Aliás, Australasia, os caras não escreveram errado. Existe o termo Australasia. Que é dado porque ele considera o continente da Oceania, né? É tudo aquilo da Nova Guiné pro sul, exceção da Antártida. Isso, que já é outro continente. Que é outra coisa. É lembrar de essa AWA, inclusive essa AWA, tá? Essa AWA ainda existe. E basicamente o que eles venderam, vamos pegar os CPCs para dar um bom exemplo. O que eles venderam era o CPC comum, mesmo que você vendia comprava na Inglaterra, você comprava em Hampton. A única diferença da placa é que ele tinha 2 pontinhos de solda que mexiam com os jumpers da ROM e faziam escrever AWA ao invés de Amstrad quando o computador dava boot. É que nem o MSX feito pela Yamaha para o Alamiya, que quando você dá boot, e um dia eu espero conseguir ver o boot do meu de novo, dá o boot, entra o logo do MSX, depois entra uma outra imagem subindo de baixo, o logo da Alamiya e... Não, esse é mais simples ainda. Se esses 2 jumpers estão ligados, devem mexer em algum endereço de porta de I/O, de memória, ele em vez de escrever Amstrad, escreve AWA, pega a mensagem da ROM correta. A mesma coisa acontece com a versão alemã, que era da Schneider. Ele escreve Schneider, ao invés de escrever AWA ou Amstrad. São 2 pintos de solda, LK1 e LK2. Até pra você pegar um Amstrad e botar jumper switch, você ficar brincando de fazer a máquina ter outros nomes. Porque no caso do Alamiya tem um chip. Se você pegar tem uma ROM tirar extra, o chip, se você tirar o chip, ele é exatamente um Yamaha 100%. No caso do Yamaha feito para vender no mercado do Oriente Médio. Você tirou o chip, ele é um Yamaha, funciona como Yamaha. Botou o chip, ele funciona trazendo o alfabeto em árabe, duas opções. E esses caras não tinham nem rebrand, era vendido com Amstrad mesmo, não tinha uma etiqueta AWA colada em cima. Inclusive essa AWA ainda existe, essa empresa existe ainda, ela vendeu uma porrada de outras coisas na Austrália e na Nova Zelândia, inclusive o MB6890 da Hitachi. Ou seja, o Itachão. O famoso Itachão. Itachão. Daniel Campos, dê um sorriso. Foram eles que venderam lá. Tá vendo? Não foi só você que comprou, Daniel. E já que falamos da Amstrad, vamos falar da anterior, né? Do seu arqui-inimigo, né? Que acabou o 80, 81 e o Spectrum também foram vendidos no território australiano. Igual aconteceu com a Inglaterra, né? Igual aconteceu com vários pontos da Europa, só que esse não é o nosso foco. Vamos falar de um computador específico que incrivelmente vendeu por lá. Infelizmente o César não tá aqui na gravação porque ele é meio fã dessa máquina, que é o OPD. Sério? O ano Sério? Ele é fã. Mas sério? Não quer dizer. Não, ele acha legal. Ele é fã, ele acha legal. Mas não, eu acho que ele não teria um. Pessoal, agora pro Natal de 2016, vamos fazer uma vaquinha. Vamos dar um mico desse de presente pro César. Ele vai gostar. Ele vai pôr no escritório dele. O que é o OPD, gente? O OPD é o One Per Desk, né? Ele é uma versão mexida do Sinclair Kelly. Eu tô vendo uma foto dele. Caramba, ele é um misto de terminal de comunicações, um aparelho telefônico com um computador. Ou seja, é o seu celular. Ai, caramba! Nossa, o celular é dose. Ele seria o computador de hoje usado, por exemplo, no pessoal de telemarketing. Já tá com o telefone embutido, tá tudo embutido num equipamento só e vambora. Ele tinha entrada para 2 linhas telefônicas, ele tinha a opção de um sintetizador de voz para brincar de URA, ele tinha microdrive, mas depois botaram um drive de 3,5. Ele foi feito pela ICL, que é uma empresa inglesa, lançada a princípio na Inglaterra em 1984. Como Merlin Tonto, podem rir. E na Austrália, a Telecom Australia Computer Phone. E, como incrível dose de originalidade, na Nova Zelândia, como New Zealand Telecom Computer Phone. Olha, eu vou falar uma coisa que, sinceramente, isso foi bom, cara. Finalmente acharam uma utilidade pro Sinclair Kelly. Bite my shiny metal ass. E uma coisa assim, que vale a pena a gente citar, eles também foram vendidos nos Estados Unidos. Viu só? Mas é claro, lá eles tiveram que adaptar o nome, né? Lá foi o Mega OPD. Se não tivesse Mega, não venderia. Sim. Que tinha mais RAM. Aí ele passou a vir com 256 de RAM. Um software diferente, de atualizar o firmware da máquina e um sintetizador de voz que você conversava com uma mocinha com sotaque de New Jersey. Sir Clive ficaria orgulhoso, só que não. Pra quem quiser se divertir aí... João, o que significa tonto mesmo? Tonto? É o tonto do dicionário não, tá? O do Merlin tonto. Do Merlin. Caramba, vamos ver se eu consigo pronunciar isso aqui. The Outstanding New Telecoms Opportunity. É a famosa
E faz a sigla encaixar no nome, né? Isso. Mas botar Merlin tonto na mesma frase faz o Rei Arthur se remoer no túmulo. Não, isso aí eu até vi como é que é, porque Merlin tonto seria um micro que vem da Inglaterra que nós vamos botar nos Estados Unidos. Não, ele foi chamado de Merlin tonto na Inglaterra. Nossa, então é uma suruba, porque Merlin é um personagem inglês e tonto é um personagem americano. É o Merlin que tomou umas ping e ficou tonto, pronto. Não, por causa que Tom, companheiro, amigucho lá, o companheiro, é o Johnny Depp, né? O Johnny Depp do Lone Ranger. Não é Zorro, né? Lone Ranger. Cavaleiro Solitário que não é Zorro. O pessoal fica falando que o Zorro é da capa preta que usa a espadinha fina e fala em espanhol. Cowboy é o Lone Ranger. Só uma coisa que eu tô vendo que vocês falaram, um acréscimo. O Mega OPD também vinha com uma porta serial, que era o que foi vendido nos Estados Unidos. Tô olhando aqui na página dele, na Zixpedia. É o 68008FN, o chip dele. Tem alguma dúvida que eu tinha. Qual era o grau de compatibilidade dele com os itens com o Sinclair QL? Eu acho que era total, não tinha A diferença era software. Como diria o Márcio, o Sinclair QL era um 68.008 com meia dúzia de 10 centavos em volta, então... né? Maquininha realmente... xixelenta. Sim, desde que no final, quando a Sinclair Storage faliu, ficou aquele monte de placa sobrando, alguém deu um uso pra ele. Eu uso nobre, cara, transformou num telefone celular de mesa, tá bom. Você não entende burlufa? Uso nobre a máquina dessa. E... Fala não, mas na revista Bits and Bytes de outubro de 1985 ele foi a capa. Foi a capa. Que bosta. Deve ter sido a primeira e última participação do Sinclair QL na mídia. Não, sim, a ideia em si era interessante, né? Já que a pessoa tinha que ter um computador na mesa, tinha que também ter um telefone na mesa, põe tudo junto. Esse conceito existe até hoje, né? A diferença é que o telefone que ficou super, ultra, mega inteligente tanto quanto o computador. Esses telefones de B hoje em dia são basicamente um computadorzinho rodando Linux. Além dos nossos queridos espertofones. Sim, fora os espertofones. O MSX, por exemplo, da Mitsubishi, que tinha um telefone no gabinete. E uma agenda. Discava. O MLTS-2H da Mitsubishi. Já que a gente falou de espertofone, vamos falar dos pais do ARM, então, né? Vamos falar dos pais da criança, né? Então, a Acorn, agora vem coisas curiosas com relação à Austrália. A Acorn, a partir da Barson Computers, ela vendeu os BBC6, também vendeu a série Arquimedes e companhia por lá. Uma coisa interessante é que também foram utilizados para informatização de escolas. Mas olha que interessante, todo mundo sabe que houve história que o BBC Micro eram ligados em rede, né? Em cima de uma tal de Econet. É raro você procurar alguém explicando como surgiu essa ideia da Econet. Olha que interessante. Foi uma necessidade do Departamento de Educação do Estado da Tasmânia. Sim, a Tasmânia. Olha ela aí. É um estado que... E não é um estado de espírito. Pois é. Repassada para Barson, depois a Acorn. Então eles queriam interligar os computadores, saiu da Tasmânia e a Acorn teve a ideia e montou a que a gente conhecia como a Economy Network, ou Econet. E a Econet foi usada na Inglaterra também, nos BBC, nos Electron. Posteriormente para ligar os Arquimedes e os RISC-PC. E o RISC-OS tem suporte desse cara, se não fala a memória até hoje. Você pegar um Raspberry Pi, ele tem suporte a Econet. Acho que não deve fazer muita coisa, porque falta o hardware, mas tá lá. Faz tempo que eu não compilo o kernel, mas eu tenho quase certeza que tem suporte a Econet no kernel do Linux. Tenho quase certeza que eu vi a Econet com suporte no kernel. Não sei se tiraram, espero que tenham mantido, mas tava lá. Bem capaz. Ou seja, a Econet surgiu na Tasmânia, da Tasmânia pro mundo. Isso, tá igual TAS. Eu ia dizer, saiu alguma coisa da Tasmânia que não foi o TAS. E seguindo a vida aí, né? Agora vamos para os Estados Unidos, que também estão relativamente próximos, só uma poça d'água de distância. Poça d'água chamada Oceano Pacífico, né? Vamos lá, começando pela Apple. Lá a Apple vendeu a versão de 50 Hz do Apple II Plus, o Aero Plus, e consequentemente o Apple IIe e o 2C, mas aí as pessoas já compravam monitores monocromático, né? Então não fazia diferença se 50 ou 60 Hz, era só comprar um monitor. E o GS, ele tem um chaveamento de 50 a 60 Hz no painel de controle dele por software, então você não precisava também se preocupar em ter um modelo específico. E claro, Macintosh também, né? Mas o interessante é que eles venderam lá, eles venderam o modelo europeu, né? O Apple feito pro mercado europeu. O 2 Plus originalmente. O Euro Plus, né? Porque como o 2E e o 2C já tinham 80 colunas, o cara já comprava com um monitor. Se o cara quisesse ligar numa TV... ia ficar pulando, tum. O problema é seu, né? Se lascou. Isso aí. Em resumo, o cara tá na seara da Apple, gasta dinheiro, isso aí. A Apple também vendia monitor colorido, né? Que era basicamente uma TV NTSC. E falando em NTSC, né? Atari e Commodore Texas também venderam suas versões 50 Hz de tudo que elas produziram e lançaram para os Estados Unidos. Os Atari 8 bits, Atari 16
PCs, toda a família Commodore da época do Tremel, a família Commodore Amiga, os Texas, tudo foi vendido lá. O que, aliás, depois no final, a gente vai falar que tem uma empresa que foi criada por conta dessa galerinha aí, dos Commodores e dos Amigas. Mas aí a gente vai falar no final. E, aliás, vale um comentário aí, tem muito joguinho de Atari 8 bits que é versão hackeada pelos australianos pra trocar o nome. Sim. Só curtir. Aliás, eu vou falar agora por causa que é uma coisa que eu não me lembro se eu falei por causa que não é no episódio da Nova Zelândia. Isso aí era pra ter sido falado no episódio da Austrália. What? É aquela empresa Melbourne House. Não, Melbourne House é inglesa. É inglesa? É? Então esquece. Então corta mesmo. Segue, eu sempre achei que a Melbourne também fosse australiana. Westgold, Melbourne House. Vamos fazer nomes. Vamos confundir as pessoas. Que assim ninguém procura a gente quando tem a gente bota endereço pro pessoal reclamar dos jogos ruins na Austrália e nos Estados Unidos. Sim, que economiza dor de cabeça. É que nem o meu GPS, que o botão de home eu salvei o endereço da casa da avó da Cláudia. Detalhe, a avó da Cláudia mora um pouco mais de 100 km daqui de casa. Pois é, que a Melbourne House fez aqueles portes horrorosos do Double Dragon, então... Não, Westgold não. Não, a Melbourne House fez o The Hobbit. Sim, então, ela fez o Adventure do Hobbit. Sim, mas ela fez também aqueles portes horrorosos do Double Dragon, a Melbourne House. Aliás, né, pra fechar a parte dos Yankees, uma pena que o Juan não tá aqui conosco, atende Radio Shack. Óbvio, a Radio Shack ela tinha lojas na Austrália, assim como tinha nos Estados Unidos e tem em alguns lugares do mundo, Europa inclusive também. Ela tinha lojas na Austrália. O que ela vendeu lá? TRS-80 e coco. Versão pau. Claro. Ou seja, até esse momento nós temos um cenário que mistura Inglaterra e Estados Unidos. Mas vamos acrescentar mais coisa? Vamos botar mais coisa no bolo. Vamos agora falar dos orientais, né? Vamos botar molho shoyu. Isso. Não vamos falar agora, mas guardem esse nome, tá? VTech. VTech é a marca do telefone sem fio que eu tenho na minha casa, é uma porcaria. Chinês? Será que... não sei, mas é VTech, tá? Totalmente, né? Ele dá umas crises aqui e começa tocando sozinho no meio da noite. Uma coisa Caraca, na realidade não é o telefone que está tocando porque ele tá ruim, é chinês e coisa. Ele tá com problema de fuso. São espíritos, pessoas mortas ligando pra você. É jet lag. I hear dead people, né? Diferente, né? I see, I hear, né? Gente, teve MSX lá, olha que coisa legal. Teve Sony, Mitsubishi, Pioneer, Video, muito Spectra Video. Spectra Video anunciava direto. Sim, você foi olhar Bits and Bytes, tem coluna na Bits and Bytes de MSX e eles falam muito principalmente da Spectra Video. Sony também? Sony também. Não, Sanyo não. Sanyo, por incrível que pareça, eu vi uma revista mesmo, Bits and Bytes, um Sanyo de capa, mas era um PC. E Itachi, né? E Itachi também. Mas vamos falar um pouquinho mais pra baixo. Antes de falar de Itachi, a SEGA vendeu bastante coisa lá. Sim, o SC3000 foi vendido na Austrália. Pela John Sands. John Sands é o nome da empresa? Da loja, né? E na Nova Zelândia pela Grandstand. Depois de Jon Snow, John Sands. Opa! Que beleza! Aliás, não só o SC3000, né? Também foi vendido aquele... Qual era o irmão dele lá? SG-1000. O SG-1000 também foi vendido lá. São irmãos gêmeos. Só pra explicar pro pessoal rapidamente o que é o SG-1000. É um videogame que foi feito antes do famoso Master System, ou o SG-1000 Mark III, por isso esse nome, né? Pela SEGA. Ele é um videogame que saiu junto com o Nintendinho. Ele tinha um hardware idêntico ao do ColecoVision, que era quase irmão do MSX. Graças a isso, o MSX ganhou muitos portes da SEGA. Ele foi totalmente eclipsado pelo Nintendinho no Japão. Eles nem se deram o trabalho de lançar ele no resto do mundo, mas a Austrália e a Nova Zelândia receberam todo esse pacotinho aí. Aliás, eu desconfio que o SC3000 do Juan, que é um amigo muito bonitinho, por sinal, veio da Austrália. Veio de lá, tanto que ele tava conversando com o cara ele também projeto fazer um cara que de lá que tem montado um multicart de SC3000. A cena do SG-1000 lá na Austrália foi forte, parece que ele fez muito sucesso lá na Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia. Austrazelândia, pronto. Vem, João. Australésia, pronto. Convenhamos, é um micrinho barato, um micrinho simpático. Com quase MSX. Um quase lá. E com joguinhos legais da SEGA. E se os caras fossem espertinhos, ainda dava pra portar coisa de MSX quase na faixa. Agora, curiosidade, né? Também tem muita coisa bizarra aportando nessa região. Um deles é o NEC APC. Jesus, eu tô olhando uma foto dele aqui. Uma máquina, a ideia é que essa seja uma máquina profissional. Ela saiu com um disco de 1 mega, resolução gráfica de 640 por 476
85, isso em 1982. Não, e detalhe, isso não era um PC 98, um PC 88, não era nada a ver com essas máquinas e não era um PC XT. Era uma máquina própria, ela usava, o gabinete é grande, 2 drives de 8 polegadas no gabinete. Tempos depois, a NEC ela manteve essa marca APC, funcionando um pouco, assim, a PC1, a PC2, a PC3, e eles viraram PCs. Uma coisa, ele tinha uma placa para ter compatibilidade com o XT, que você poderia colocar. Aí, aproximadamente, segundo o relato no Old Computers, aproximadamente 30% mais rápido do que o XT e mais barato com gráficos melhores. Entendeu? Isso é algum dos relatos que você vai encontrar no Old Computer falando dessa máquina. Aliás, esses 30% é graças ao NEC UPD 8086, que ele seria, vamos dizer, o prototype versão 0.5 do famoso V20, né? Tinha tinha um CPM86 para ele, tinha Unix e tinha MS-DOS. Agora, aproveitando que estamos falando de PC, vamos falar rapidinho aqui, antes de seguir para a próxima máquina. Uma máquina que é japonesa, porém não era originalmente japonesa. A IBM vendeu também na Austrália e na Nova Zelândia um tal de IBM PC JX. Ah, o famigerado JX. Aí você pergunta, que diabos é esse JX? Era PC Júnior que alguém escreveu errado? Não, ele é o pai do Júnior. Era um PC que a IBM criou para vender no Japão, que foi um fracasso, tinha suporte a kanji. E o que ela fez aquele estoque? Ela simplesmente colocou um teclado decente, porém ainda sem fio, e vendeu na Austrália e Nova Zelândia. O gabinete era preto, hein? Tava na moda. E os que sobraram, anos depois, ela fez o Teledrive. Monitor 16 cores, expansões aqui. Eu tô vendo, foi lançado em 1974, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Ele era pelo código interno da IBM, o IBM 5511. Vocês sabem, a IBM odeia nomes, ela adora nomes. Sim. Só a diferença que está no teclado, não, um teclado profissional, 2 drives de 3,5 e opção de HD. É a opção de diferença dele pro Júnior. E seguindo ainda, já citamos ele, né? O Hitachi MB6890, o popular Itachão, veio aportar nessas terras. E também, como o Japão estava perto, vieram muitas máquinas da Sharp. Pô, a gente não vai falar nem um pouquinho do Hitachi Basic Master, não. Acho que a gente nunca falou dele, né? Fala, nem então, no episódio japonês cite um pouquinho a gente citou aí. ele. Cite um pouquinho. Ele é um computador feito no início da aurora do mercado japonês, baseado computador não, uma mesa microprocessada. Eu fico doido da minha cabeça. Pois é, né? Ele é uma mesa muito grande. teclado. Só pra você ter uma ideia, ele rivaliza de tamanho com o Dismac D8000, gente. Cara, se você ver nas fotos, ele tem um monitor de tubo sobre ele, o monitor sobra de espaço dos lados. Eu imagino um Apple muito maior, mas muito maior mesmo do que um Apple. Como eu disse, ele rivaliza com ele com aquele Dick Smith que o Juan tem. Mas eu acho que ele é maior do que os dois. E pra citar, ele usa o 6809, né? Isso. Como processador. E tem um Basic, tinha um sistema operacional curioso. Tô vendo, por exemplo, ele tinha 6 slots de expansão. Existiram placas de expansão para você ligar drive, impressora, botar um processador 8088, botar um Z80. Sim. Tá? Ele tinha uma trapdoor perto do teclado, que aí você tinha alguns switches que você podia fazer uns controles, tipo, ligar... Lançar mísseis. Quase. Mudar 80 ou 40 colunas, um botãozinho de reset, controlezinho de volume, algumas coisas assim. É uma máquina. Ela foi lançada em 1980. Em 80, ele é bem no início da computação japonesa. E ele evoluiu até, se eu não me engano, em 85, 86, que teve uma versão super. Como toda máquina japonesa, ele teve uma versão bem incrementada, com 256 cores, com vários features. E, infelizmente, a Hitachi teve o mercado dela eclipsado pela Fujitsu, que lançou uma máquina similar, porém mais poderosa, que é o famoso FM7 ou 77, 77. Não, e também tem um detalhe. Essa série MB aí, eles eram computadores profissionais. Eles eram não era um computador para você ter na sua casa, era um computador para você ter no seu escritório. Mas nesse o tamanho denota isso, né? Mas nesse ponto aí, até nisso ele batia de frente, por causa que o FM8 também tinha a mesma proposta. Só pra você saber. Então até nisso foi a briga. Foi os dois 6809 do Japão. E nessa aí eu diria que a Fujitsu levou a melhor nesse segmento. Sim, segmento de 6809 chega a ser no Japão. Chega a ser isso uma coisa meio difícil de imaginar hoje em dia aqui no Ocidente. Tanto é que a Hitachi não fez tanta força com essa linha aí, né? Acabou migrando pros MSX e começou a deixar o Basic Master meio de lado. Começou a deixar o Basic meio de lado. Só pra vocês saberem, perdi alguns periféricos: gravador cassete, interface com impressora, light pen, uma placa com 8038, interface de drive para drive, uma placa com Z80, expansão de memória e uma placa com ROM com caracteres em chinês. Olha, isso é muito importante. Hoje em dia é.
Na época era mais curiosidade. Não é uma placa com kanji, não? Não, é quase mandarim. Vamos tentar vender pra qualquer pessoa. E assim, voltando ainda pro lance da proximidade, eles, lá também teve o computador da Sharp, da Epson, da Brother, da Oki, da Sanyo, mas não era MSX, da Casio, mas não era MSX, Panasonic, mas não era MSX. Ou seja, teve de tudo. Mas você sabe exatamente o que é? Panasonic Junior, Casio era um troço que parece uma calculadora. Sharp MZ, né? Sharp MZ e até modelos menores do Sharp MZ. Ok, uma máquina chamada MB, qualquer coisa. Mas assim, teve coisa bizarra. Se eu não me engano, o Sanyo era o PHC-25, né? Aquele licenciado da NEC, do 6001, né? Do NEC. Sim, esse também. Peraí, mas o PHC-25 não é MSX? Não, é o 23, se eu não me engano. Ah, não, o PHC-25 não é MSX, não tô reconhecendo a foto. PHC-25, ele é o clone licenciado. Parece um Philip, né? Ele é o clone licenciado do NEC 6001, o avô do MC1000, né? Citado, o suposto avô. E esse cara foi vendido na França também, com capa do Moebius. Se bem que eu acho que todo micro da Sony, se não me engano, tinha capa do Moebius. Vendido na França, né? Vendido na França, Tinha Matralice era a caixa do Moebius. Desenhada pelo Moebius, né? O Sony também tinha. Aliás, gente, vamos parar de falar de estrangeiro e falar de australianos quase legítimos? Vamos lá. Então vamos para um nome da empresa que, cara, se ficasse que o dono da empresa era um jagunço, no melhor estilo Crocodilo Dante, que usava uma peixeira gigante e chapéu australiano, eu acreditaria. É o Cada Silva, né? O nome da empresa, né? Dick Smith, inclusive, o Dick Smith, você vê a foto, parece até o Garrett, um carinha com óculos. Pô, cara, eu achei minha imaginação melhor. Desculpa aí. Nada contra. Abraço aí pro Garrett. Mas ficaria bem melhor se fosse um jagunço matador de crocodilo. Ele põe um chapéu e um crocodilo, não tem problema. Porque a Dick Smith, se a gente pensar na Austrália como a gente estava conversando antes, a Austrália é talvez o mais próximo em termos de um planeta alienígena colonizado pelos seres humanos, né? Pensar ela num universo paralelo, a Dick Smith é a Radio Shack para eles, né? Sim. Então eu diria que esses são micros marsupiais. Quase. Eles fizeram um rebrand, né? Porque aí entra a VTEC que você citou. Lembra da VTEC chinesa? Faltou dizer o seguinte, a VTEC é uma empresa chinesa e eles fizeram um rebrand de algumas máquinas da VTEC em território australiano e também... Sim, gente, quando eu for falar australiano, eu entendo australiano e neozelandês, tá? Coloquem automaticamente essas frases no final da minha frase. Em resumo, eles pegaram o flango... Pegaram o flango e puseram um pouco de catupiry. Não, botaram um pouco daquele treco, como é que é o nome? Vegemite. Botaram Vegemite no flango. O primeiro é o Dick Smith Cat. Gente, quem inventava esses nomes? Tu prefere os números da IBM? Dick Smith Cat. Dick Smith Cat Laser 3000. Não, Laser 3000 é o nome original. É o VTEC Laser 3000, que era quase Apple II. Ele era um Apple II quase lá. O TK2000. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Não, ele é um pouco diferente. Se você procurar a foto, você vai ver que ele é muito diferente. É uma porta RGB. Console, a aparência da máquina era diferente, mas ele era um quase Apple. Ele tava mais pro Apple II do que o Microprocessor 2 da Multitech. Nossa, a aparência dele parece que é, sei lá, um TRS-80 modelo 1 sem o monitor. Pois é completamente estranho. Muito estranho, Cat. E a placa é miudinha, né? Você pode reparar bem na foto dele aberta. Ele é do tamanho de MSX, né? Porque os caras pegaram o Apple II e customizaram os circuitos eletrônicos. E claro, além do Cat, tivemos o VZ200, que o teclado era um tecladinho chiclete, que são versões alienígenas e muito similares do MC1000. E o VZ300, que também da linhagem. Também é da mesma linhagem. Meu de 47. 2000 ou 3000? O 200 ou 300, melhor dizendo? O 200 acho que é mais parecido com o MC1000. O 310 usa um VDG diferente. Então o do ROM é o 200. Eu não lembro qual ROM tem. O VZ300, ele tem 16K de RAM. O VZ200 tem 8K. Então tem umas melhorias no Basic. O teclado é um teclado melhor. Teclado? É um teclado, né? Não é teclado de chiclete. Ele roda o Z80. E vai dizer o seguinte, há muitos programas que saíram nas revistas, na própria loja da Dick Smith, e tinham vários grupos de usuários, né? Clubes de usuários ativos do VZ200 e do VZ300, né? Maquininha barata, né? Enfim, com isso fizeram vários periféricos. Não tinha expansão de memória, ele vinha com 8K, mas tava para mais 16, gravador cassete, mouse, sintetizador de voz, unidade de drive. E ainda tinha no bolo da Nova Zelândia o próprio PHC-25, que é quase o oficial. Então tinha o oficial e tinha os clones lá, tudo beleza, você escolhe. Não, quando eu falei que tinha de tudo, tem de tudo mesmo, gente, é encruzilhada.
E tinha, isso aqui eu descobri ontem e tive que acrescentar na pauta, porque eu não sabia nem que isso existia. Eles venderam o Dick Smith Wizard. Só uma coisinha, o chip de vídeo dele, do VZ300, era o 6847, não era o 6807. Isso quem tá dizendo na página do Outro Computers é o Juan, tá? Tudo bem. E eu não chamaria ele de um coprocessador. Então é bom lembrar, então com isso a gente descobre que o Juan tem na verdade um VZ300. Eu tô olhando aqui, tem um comentário do Juan de dia 9 de janeiro de 2013, ou seja, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já teria passado mais 3 anos esse comentário, ele falando que o processador de vídeo é o 6847. Alguém escreveu errado, que o 6807 é um coprocessador do 6809, se fala memória. Não, o 6809 com menos coisa. Alguém refute minha afirmação. Vamos falar do Dick Smith Wizard, que o João vai achar o máximo essa coisa aqui. Primeira coisa, what the hell? É o seguinte, ele era um rebrand do VTech Creativision. Que diabos é um Creativision? Ele era um computador de baixíssimo custo misturado com um videogame. Ele tá me lembrando um ColecoVision genérico aqui, a cara dele. Olha a especificação. A cara é de um Coleco, é o que eu tô vendo. Ele tem outra coisa como o Coleco, ele tem um vídeo. Duas. 6502. Não, isso não tem nada a ver com o Coleco. Não, tô vendo que ele tem um 6502 do MHz, TMS 9918, isso, VDP MSX1. E do Coleco também. Sim, o VDP 9928. E o SN7476489. O que é isso? Eles chegaram e falaram, vamos fazer um clone do Coleco. E na última hora, as 80 tá muito caro, bota 6502. A gente só sabe programar em 6502. Tá bom, vamos mudar. Beleza, eles acabaram de transformar clone de ColecoVision numa coisa estranha. Digamos, o que aconteceria se o Master System tivesse alguma relação com o Nintendinho? Nossa, mãe. Ele foi vendido na Finlândia, tá? Através da esse troço foi vendido em vários cantos da Europa. Eu achei um emulador produzido por um italiano. Agora a nota mental que ele é compatível com ele mesmo por causa disso, né? Sim, ele é compatível com ele mesmo e se der com ele mesmo também, em algumas versões. E se rolar é capaz de ter compatibilidade com ele mesmo. Porque ele tinha a versão PAL e a NTSC, né? Olha aí. E ainda nas coisas que a Dick Smith fez, né? Ela vendeu também o Dick Smith System 80. Dick Smith System 80, nossa. Na verdade ela era revendedora de uma empresa chamada EACA. Esse cara aqui que o Juan tem e que por acaso ele rivaliza em tamanho com o Itachi que acabamos de citar. E um outro que o Juan também tem, essa marca também foi vendida na Austrália, que era o Videogene, que era a versão que eles resolveram, assim, não foi contente em fazer um clone do TRS-80, os caras resolveram fazer um clone colorido do TRS-80. Isso é legal. O TRS-80 era que era o PMC-80. Legal, gostei da ideia. E nós já falamos desse cara no Retro Computaria Play, né? Sim. Mais precisamente no dia 20 de janeiro de 2015. Interessante o Dick Smith 580. Tô olhando ele aqui, um site inclusive de computação clássica da Nova Zelândia. Por que não? Que aconteceu na Nova Zelândia, como diria o Jaca Palladium. Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Pra variar, não é? retrocomputaria.com.br. Esqueci. É um pouco mais nerd? Mas é muito melhor. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.